Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, eu acabo de ler aqui a sentença que absolveu André de Camargo Aranha, acusado aí de ter dopado e estuprado a blogueira Mariana Ferrer. Bom, eu achei bem curiosa a sentença. Eu tô acostumada a sentenças de 6, 7 laudas, né? Quando condenam o réu, já que o juiz deve fundamentar a sua condenação. E aí, nessa sentença, geralmente, ele traz lá as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, também as atenuantes e agravantes, assim como as causas de aumento e diminuição da pena, que a gente conhece como sistema trifásico, né? Bom, mas nessa fundamentação, ele trouxe aí muitos elementos para dizer sobre a convicção dele, né? Vamos nos lembrar aí do princípio da livre convicção do juiz, ou seja, ele pode prolatar a sentença de acordo com aquilo que ele considera importante no conjunto probatório dentro dessa forma, né, do processo penal. E certo é que um dos elementos que ele utilizou para prolatar a sentença absolutória, né, absolvendo aí, portanto, o acusado, foi justamente o laudo do exame toxicológico, que foi desfavorável em relação a Mariana, à medida que não ficou comprovado que ela teria utilizado alguma substância que teria alterado a sua percepção dos fatos, né? Enfim. Bom, porém, eu gostaria de lembrar que existem algumas substâncias que não deixam vestígios em exame toxicológico. Eu vou lembrar de uma delas que vocês certamente já ouviram falar. O gama-hidroxibutirato. Já ouviram falar? GHB? Talvez. Onde essa substância é utilizada? Bom, o GHB, conhecido como substância G, é bem conhecida lá no Reino Unido, onde as pessoas utilizam para a prática de aquilo conhecido como suruba. É isso aí, né? A prática de sexo grupal. Então, eles utilizam essa substância porque a pessoa que ingeriu essa substância, pode ser colocada numa água, num refrigerante, ela perde toda a percepção cognitiva, mas ela obedece a comandos. Já viram aí onde eu quero chegar? Um crime que é cometido aqui no Brasil sob aquela substância conhecida como Boa Noite Cinderela. Pois é, estamos diante da substância chamada hidroxibutirato, gama-hidroxibutirato. Bom, dito isto, ainda que o juiz tenha a livre convicção aí, ele não encontrou elementos que fossem evidentes para a prática do tipo penal que está lá elencado no Código Penal Brasileiro, no artigo 217-A, parágrafo 1º, que é o estupro de vulnerável. Vulnerável, justamente no caso dela, por ter ingerido alguma substância que a levasse a ficar inconsciente. O juiz afastou essa possibilidade e, por isso, absolveu o acusado, justamente com base em falta de indícios de autoria, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Bom, como eu disse, haviam outros laudos, como, por exemplo, o de laceração do ímen, né? Ou seja, ela perdeu a virgindade com a prática daquele ato sexual, daquela conjunção carnal. Ela também trouxe um exame de DNA que comprovou que o sêmen encontrado na roupa dela também era dele, do acusado. E, lendo aqui o depoimento do próprio acusado, ele diz que
não teve conjunção carnal com ela. Porém, o laudo demonstrou outra coisa, né? Já que houve, sim, a conjunção carnal. E é engraçado que também aqui no laudo, ele faz menção a ter passado a mão nela e ter sentido um cheiro. Ou seja, ele tenta ainda desqualificar a pessoa. Ele tenta desqualificar a vítima. Bom, o que me trouxe a fazer esse vídeo? Primeiro, eu sou mulher. Segundo, este país está relativizando demais a violência contra nós mulheres. Essa sentença, ao meu ver, é um desserviço. Mas desserviço maior mesmo foi demonstrado na audiência de instrução e julgamento. Aquilo que eu vi na audiência de instrução e julgamento foi aviltante, ultrajante e humilhante para uma pessoa que disse ter sido vítima de um crime sexual. Pessoal, crimes sexuais não deixam vestígios. Eles são feitos, realizados entre quatro paredes. Ou seja, é a palavra da vítima contra a palavra daquele que seria o autor dos fatos. Eu não estou querendo dizer que o juiz deveria condenar o André, mas deveria sim ter dado maior importância para o conjunto probatório, além do depoimento do motorista do Uber, que também deixa claro que ela estava em alguns momentos de alteração da própria lucidez. Enfim, o que nós vimos na audiência foi uma situação bastante incomum. O advogado atacando a reputação da menina, ele foi além de atacar a reputação para defender o seu constituinte. Eu, como advogada criminalista, geralmente enalteço justamente as características boas dos meus clientes. Eu demonstro a idoneidade, o caráter, a ficha limpa daquela pessoa e não ataco a moral da vítima, que é vítima duas vezes. O que nós vimos ali naquela audiência foi uma verdadeira aberração, que resultou numa sentença ainda mais degradante, mais humilhante para essa moça. Eu espero realmente que o CNJ tome providências com relação ao que aconteceu em audiência. Aquela violência psicológica cometida contra a Mariana merece sim a nossa atenção. Merece a atenção de toda a sociedade e merece a atenção de todas nós mulheres. Eu, mãe de duas meninas, ficaria revoltada se uma delas fosse a vítima. E você? Como se sentiria? Vamos praticar a tal da empatia que tanto falamos? Vamos nos colocar no lugar não só da Mariana, mas de muitas outras vítimas de crimes sexuais cometidos contra nós. Aqui hoje está a professora Léa, mas também está a mulher Léa, a mãe Léa, a advogada Léa, a professora Léa e a Léa, mulher. Boa noite a todos. Eu espero que esse caso seja sim um marco no sentido de fazer justiça a todas nós mulheres. Mariana, sinto muitíssimo que você tenha passado pelo que passou. Não pela absolvição em si do dito acusado, mas por essa situação humilhante que você teve que enfrentar em audiência. Eu espero que a OAB Santa Catarina tome providências, assim como a Procuradoria do Ministério Público, com relação à atuação do promotor de justiça. Até mais e em breve espero estar com vocês novamente. Uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.